Olá, queridos amigos, amigas, vamos dar continuidade ao nosso estudo dos fluidos? Agora no 6º módulo, continuando trazendo essas informações de um modo mais simplificado, lá do capítulo 14 da Gênese, onde Kardec, com amparo da espiritualidade, faz uma descrição primorosa, valiosa, sobre os fluidos e como esse conhecimento é importante para todo e qualquer trabalho que nós estamos realizando. Então vamos continuar o nosso estudo a partir de agora. O 6º módulo, ele vai falar, isto é, dar explicações de alguns fenômenos que são considerados sobrenaturais. A visão espiritual ou visão psíquica, a dupla vista, o sonambulismo e os sonhos. É sobre esses temas, essas partes importantes que Kardec vai falar nesse 6º módulo. Portanto, continuando o nosso estudo sobre os fluidos, nós já aprendemos que a derivação mais importante do fluido cósmico universal é o perispírito. Vimos que o perispírito é aurido, absorvido dos fluidos ambientes do mundo onde o espírito irá habitar, onde o espírito irá encarnar. Mas o que é o perispírito? Precisamos nos perguntar e procurando respostas sobre isso. O perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. Além desse traço de união, qual é a função dele? O que ele realmente faz? O que ele permite que seja feito por seu intermédio? É por seu intermédio que o espírito encarnado, nós, estamos em relação contínua com os desencarnados. Não há interrupção nessa relação, como muitos pensam. É contínuo. E existem outras funções do perispírito? Será que ele tem outras funções, outras atividades? Sim, é por intermédio do perispírito que vão acontecer esses fenômenos especiais no homem, na pessoa encarnada, que parecem aos olhos dos demais sobrenaturais, espantosos, milagres. Quais são esses fenômenos? Esses fenômenos estão nas propriedades e nas irradiações do perispírito, onde nós temos a dupla vista, ou a vista espiritual, da qual muitas pessoas são dotadas e frequentemente, contra a própria vontade, não querem essa faculdade, mas ela existe e ela se manifesta. O perispírito é um órgão sensitivo? Podemos perguntar. Ele tem sensibilidade? É um órgão sensitivo do espírito e é por meio do perispírito que percebemos coisas espirituais que escapam aos 5 sentidos do nosso corpo físico. É pelo perispírito que nós percebemos o mundo espiritual de uma maneira clara. Os órgãos do corpo, a visão, a audição e os demais, e as diversas sensações, são localizadas e limitadas às percepções das coisas materiais. Mas é pelo sentido espiritual ou pelo sentido psíquico que essas limitações se generalizam, vão muito longe, vão muito além do alcance daquilo que poderemos supor. Como é que o espírito vê, ouve e sente? Por todo o seu ser. Tudo que se encontrar na esfera de irradiação do seu fluido perispirítico, o espírito vai ver, vai ouvir e vai sentir. E no encarnado, acontece a mesma coisa, da mesma forma? Esses fenômenos, quando acontecem, constituem a manifestação da vida espiritual. É a alma do encarnado atuando fora do organismo físico. Mas quando encarnado e a alma está limitada ao corpo físico, o encarnado vê com os olhos do corpo. Mas quando é a alma que está atuando fora do corpo físico, é o fenômeno da dupla vista. O encarnado não vê com os olhos do corpo. Por hábito, ele vai dirigir o olhar para um lado, para o outro, para o ponto que lhe chama a atenção. Está vendo com os olhos da alma, através do perispírito. Prova esta que você vê perfeitamente bem com os olhos fechados e até além do alcance da tua visão comum.
e consegue até ler o pensamento daqueles que estão ao derredor, conectados a você, inclusive. Mas o espírito, ele está preso ao corpo físico pelo perispírito, mas não está escravizado. Ele pode se transportar, o espírito, a um ponto distante da Terra ou até visitar outros mundos, outras galáxias, através de um mecanismo que chama-se a emancipação da alma. Mas o que é a emancipação da alma? A vida normal do espírito é a liberdade, e a vida corporal mantém o espírito preso ao corpo, o que lhe causa aversão, ele não gosta. Ao deixar o corpo, como um pássaro que foge da gaiola, aproveita todas as oportunidades em que a sua presença não é necessária para a vida do corpo físico. Surge, portanto, o fenômeno da emancipação da alma que acontece durante o sono. Todas as vezes que o corpo repousar e os sentidos físicos ficarem inativos, o espírito vai se desprender. É uma lei natural isso. E o que é que acontece com o corpo físico durante a emancipação do espírito, da alma? Enquanto o espírito vai passear por esses mundos, por essas galáxias, o espírito, como podemos perceber, vai viver a vida espiritual. E o corpo vive uma vida que nós chamamos vegetativa. O corpo, em parte, está no estado em que vai se encontrar após a morte. O espírito percorre o espaço, confabula com os amigos, confabula com outros espíritos, confabula com aqueles que são livres, não têm corpo, ou com os encarnados também, que estão emancipados. E o que é que prende o espírito ao corpo enquanto está encarnado? O laço fluídico. E esse laço fluídico só vai se romper definitivamente por ocasião da morte. A separação completa somente se dá por efeito da extinção absoluta da atividade vital, quando não há mais fluido vital no corpo físico. Aí se rompe o cordão fluídico. E agora nós temos uma pergunta. Durante a emancipação como espírito, como é que ele retorna para o corpo vivo? O que o traz de volta? O espírito, a qualquer distância que ele estiver, é instantaneamente chamado para o seu corpo se a sua presença for necessária. Ele retoma o curso da vida corporal. Ele volta para o corpo imediatamente, na velocidade maior do que de um relâmpago. E outra pergunta é, o espírito, quando está emancipado, ele guarda a lembrança das suas peregrinações, por onde ele passou, quem ele visitou, quais mundos esteve? Ele traz uma lembrança, imagens imprecisas que fazem parte do sono. Traz intuições que surgem como ideias, como pensamentos novos. O mesmo acontece, por exemplo, no sonambulismo, no sonambulismo natural, na hipnose, na catalepsia, na letargia, no êxtase, na anestesia, que nada mais são do que manifestações da vida espiritual. E será que existe uma luz própria no mundo espiritual? Já vimos isso lá no outro módulo, no 5º módulo. Como a visão espiritual, vejam, prestem atenção, não acontece através dos olhos do corpo, a percepção das coisas na espiritualidade não acontece com a luz comum que nós conhecemos do dia a dia. A luz material é feita para o mundo material. Para o mundo espiritual existe uma luz especial de natureza desconhecida para nós, mas sem dúvida é uma das propriedades do fluido cósmico universal, que se adequa às percepções visuais da alma. Portanto, podemos afirmar que existem duas formas de luz? Sim, existe a luz espiritual e a luz material. A luz material se origina em focos circunscritos aos corpos luminosos. A luz espiritual tem o seu foco em toda parte. Esse é o motivo para não existirem obstáculos para a visão espiritual, que não é impedida nem pela distância, nem por corpos opacos da matéria, como paredes e outras coisas mais. Não existe obscuridade para a luz espiritual.
Por isso que os espíritos conseguem ver a qualquer lugar, a qualquer distância. O mundo espiritual é iluminado pela luz material, que tem os seus efeitos próprios, como o mundo material é iluminado pela luz solar, que tem os seus efeitos próprios. E a alma tem um princípio luminoso? Jesus disse que somos luz, não disse? Então tem. Envolta em seu perispírito, a alma tem consigo o seu princípio luminoso, penetrando a matéria, por virtude da sua essência etérea, não existe para a alma, para a visão da alma, corpos opacos. A visão espiritual é idêntica em extensão e penetração para todos os espíritos? Todos os espíritos vêm da mesma forma, da mesma extensão? Ela não é idêntica, porque não são iguais, somos semelhantes. Então a visão espiritual não é idêntica para todos os espíritos. Somente os espíritos puros, muito adiantados, possuem essa visão plena em todo o seu poder. Os demais não. Essa capacidade de enxergar mais ou menos, ela está relacionada às condições do espírito. Nos espíritos inferiores, essa capacidade é enfraquecida pela relativa grosseria do perispírito que lhe é próprio, que se interpõe na sua visão como um nevoeiro. Por isso, muitos espíritos nos dizem: eu estou num lugar confuso, tem muita fumaça, tem uma espécie de neblina. É o próprio perispírito dele que não permite que ele veja como os demais. E nos espíritos encarnados, como se manifesta essa visão? Manifesta-se em diferentes graus, pelo fenômeno da segunda vista, no sonambulismo natural ou magnético, ou no estado de vigília. É assim que se manifesta. Conforme o grau de poder dessa faculdade, podemos dizer que existe uma lucidez maior ou menor. E é com auxílio dessas faculdades que certas pessoas conseguem ver o interior do corpo humano e descrever as doenças que tem ali, as causas das enfermidades. Essa visão que costumam dizer visão de raio-x. A vista espiritual favorece percepções especiais que não têm como origem, como causa, os órgãos materiais, e acontecem em condições diversas daquelas que acontecem na vida corporal. Efetuando-se fora do organismo, ela tem uma mobilidade que coloca por terra todas as previsões de que ela não é capaz de alcançar longas distâncias e ver através de corpos opacos. Necessariamente, essa visão espiritual ela é incompleta, ela é imperfeita. A vista espiritual é incompleta e imperfeita. Por exemplo, nos espíritos encarnados e, por conseguinte, está sujeita a erros, a aberrações. Por que é assim? Porque, tendo por sede a própria alma, o estado desta alma vai influir nas percepções que aquela vista, aquela vidência está proporcionando. Segundo o grau de desenvolvimento, as circunstâncias e o estado moral do indivíduo, essa vista pode se dar quer durante o sono, quer no estado de vigília, em 3 fases. A primeira fase, a percepção de certos fatos materiais e reais, como o conhecimento de alguns casos que vão ocorrer a grande distância, os detalhes descritivos de uma determinada localidade, as causas de uma enfermidade e os remédios que são convenientes para aquela enfermidade. Essa visão do futuro, essa pré-cognição. A segunda é a percepção das coisas igualmente reais do mundo espiritual, como a presença dos espíritos. O encarnado consegue ver, sentir, tocar o mundo espiritual, a atmosfera espiritual. E terceira, que é um pouco mais complexa, imagens fantásticas criadas pela imaginação, semelhantes às criações fluídicas do pensamento. Imaginação e criações fluídicas do pensamento. Essas criações se acham sempre em relação com as disposições morais do espírito que está gerando essas criações. É assim que o pensamento de pessoas fortemente imbuídas,
fanáticas por certas crenças religiosas e preocupadas com essas crenças vão ter visões e imaginações do inferno, das suas fornalhas, as torturas, os demônios, como elas imaginam. Os cristãos, por exemplo, vão ver o inferno, vão ver o paraíso, enquanto estão em êxtase dormindo. Se ao despertarem ou ao saírem do êxtase, eles voltam conservando a lembrança exata de suas visões, aqueles que tiveram essas visões vão acreditar nelas como realidades que vão confirmar as suas crenças, quando tudo não passa de produto dos seus próprios pensamentos. Uma fantasia. Como é que podemos diferenciar a fantasia da imaginação, da realidade? Como podemos diferenciar a fantasia da realidade? É necessário que nós possamos fazer uma distinção, uma separação rigorosa nas visões estáticas, antes de darmos créditos a ela. A tal propósito, o remédio para a excessiva credulidade é o estudo das leis que regem o mundo espiritual, que é o que nós estamos fazendo. Quanto mais estudamos, maior a nossa capacidade de separar a fantasia da realidade. E que são os sonhos? Os sonhos, propriamente ditos, apresentam aquelas 3 características das visões que eu acabei de descrever. As 2 primeiras categorias dessas visões pertencem aos sonhos de previsões, de pressentimentos, de premonição, de avisos. Na terceira, já beirando a fantasia, nas criações fluídicas do pensamento, é que nós podemos nos depararmos com a causa de certas imagens fantásticas que nada têm de real, com relação, por exemplo, à vida corporal, mas que se apresentam às vezes para o espírito encarnado uma realidade tal que o corpo físico sente o golpe daquilo que ele presenciou, que ele fantasiou, havendo casos em que os cabelos embranquecem sob a impressão de um sonho. E podem essas criações ser provocadas? Podem, pela exaltação das crenças, por lembranças retrospectivas, regressão de vidas, de memórias, por gostos, por desejos, por paixões, por temores, por remorsos, pelas preocupações do dia a dia, pelas necessidades do corpo físico ou por dificuldades das funções do próprio organismo, problemas orgânicos. E, finalmente, por outros espíritos, ou com objetivos benévolos ou maléficos, conforme a sua natureza. E aqui estamos terminando o nosso 6º módulo, para que vocês possam ir assistindo cada um módulos em sequência e guardando essas informações riquíssimas. E se quiserem estudar mais a fundo, está lá, a Gênesis capítulo 14. Tá bem? Também tem um livro dos Espíritos, que fala bastante sobre fluidos. Tem que estar sempre lendo, pesquisando, para não ficar estacionado. Eu tenho certeza que vocês, se praticarem esse estudo, se tornarão médios muito capazes e trarão grande alegria para a espiritualidade amiga. Paz, irmãos e irmãs, que a luz do nosso Mestre Jesus brilhe intensamente nos nossos corações todos os dias.